A Assembleia de Deus Ministério Rio de Janeiro realizou uma poderosa campanha com o tema Acabando com as Raposas e Raposinhas, baseado em Cantares 2:15. Dos dias 18 de maio a 29 de junho, foram 7 quinta-feiras de noite de libertação, onde a glória de Deus se fez real. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu queria agradecer a irmã Valéria, a nossa missionária Valéria, não está aqui, pelo convite qual foi feito. Eu agradeço a irmã que chamou eu ali, as irmãs que foram na consagração, que tem ido na nossa igreja, uma vez por mês ali, elas têm disponibilizado estar orando com a direção da irmã Dorcília. Eu queria agradecer também a Dorcilene, ela que está aqui, ela que me deu a oportunidade para estar aqui. Irmãos, eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu sou convidada para cantar como um convite, sabe? Sempre cantando na igreja, mas não como um convite especial. Mas eu quero dizer para você que mesmo não tendo convite ou não, a gente continua adorando aquele que é digno de honra e de glória. Não é isso? Então eu estou muito feliz. Às vezes não vai sair a minha voz como eu gostaria que saísse, pois estou nervosa, um compromisso, Mas eu estive em consagração e orando, buscando a Deus para estar aqui hoje. Viu? Pode soltar, irmão. Obrigado. Que você seja tocado nessa noite. Aleluia. Deus maravilhoso, Jesus. Você tem uma arma espiritual nas mãos. Não sei se é louvor, se é a palavra, se é a oração que Deus tem te chamado, se é intercessão, não sei. Mas tem uma arma na sua mão. Aleluia. Recebe adoração. Aleluia. Recebe louvor. Se você sabe, louva Deus comigo. Aleluia. Não vou me deixar vencer pelo inimigo. Vou lutar, vou conquistar. Eu sei Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é meu refúgio, minha fortaleza. Eu posso dizer, só pode até na minha fraqueza. Fui amado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu temor. Vai entrar no terreno do inimigo. Vai libertar os cativos do inimigo. Vai trazer alegria ao coração. O louvor e a alma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagre. Vou louvar e vitoriado. Vou louvar, já estou vendo lá no corpo. Vou louvar, eu quero ver o céu ver, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve a nós, até Deus responder. O céu ver, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve a nós, até Deus responder. Vai entrar no terreno. Vai entrar no terreno do inimigo. Vai libertar os cativos do inimigo. Vai trazer alegria ao coração. O louvor e a alma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagre. Vou louvar e vitoriado. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder. Louve a nós, faça Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui. Vai descendo, Jesus. Vai, Espírito Santo, vai descendo. Comando, sopa, comandará, filho. Louve agora. Louve adore. Louve adore. Louve adore.
estão com a paz do Senhor? Amém. Quero louvar a Deus, ser grata à Sua Majestade por essa oportunidade que Deus me concedeu de, através de mim, trazer a palavra dele para a igreja. Quero ser grata pela vida do pastor Isaías, a missionária Valéria, a quem me fez o convite. E eu prontamente aceitei, porque eu sei que quem capacita, quem revela, quem fala não é a Rose, é o Espírito Santo de Deus. E eu sei que Deus, Ele, como me outorgou e me faz como vaso de barro, Ele me usará aqui para falar com a igreja nesta noite. Quero ser grata pela vida do meu esposo, a missionária Vera Viana, e por todos os irmãos, pastores, obreiros, por esta oportunidade. Vamos ao tema da nossa campanha. Deus tem falado conosco nessas quinta-feiras. Deus tem feito algo extraordinário. E assim Ele continuará fazendo, porque quando a gente se disponibiliza, como foi falado, a deixar que Deus faça, não tem como o Espírito Santo, a palavra, não entrar e transformar qualquer coração. Livro de Cantares de Salomão, seu capítulo de número 2, o verso de número 15, que é o tema da nossa campanha. Amém. Todos acharam? Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Quando eu fui meditar nesse tema, irmãos, o tema da campanha é acabando com as raposas e as rapozinhas. E eu fiquei brigando comigo, tentando entender, Deus, por que raposas no plural e rapozinhas também no plural? E as vinhas, pode sentar, igreja, e as vinhas, e fazendo, uma viagem aqui na Bíblia, eu fui entender que através do contexto, Deus, Ele nos traz uma resposta do porquê dessas raposas e rapozinhas terem adentrado a vinha. No mesmo livro de Cantares, o capítulo de número 1, verso de número 6, diz assim, não olheis para o eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas, novamente no plural. A minha vinha, porém, não guardei. Irmãos, quando eu fui buscar a revelação de Deus através dessa palavra, como tema, eu gostaria de intitular a mensagem Cortando o Mal pela Raiz. E quando a gente volta a alguns versículos do livro de Cantares, capítulo 1, quando Sulamita ela fala, não olheis para o eu ser morena, ela está literalmente falando do seu estado, ela não está falando da sua cor. Ela está dizendo, não olhes para a minha aparência, porque o sol resplandeceu sobre mim. A aparência está falando do estereótipo, da casca, do envolto, do que a gente vê, do que a gente olha, mas não do que de fato nós temos aqui dentro. E Sulamita, ela fala, eu estou queimada do sol. Mas por quê? Porque de fato, os nossos valores não são vistos a olho nu. Os nossos valores, para a gente saber, para as pessoas conhecer, tem que travar um relacionamento. E o que eu aprendo com Sulamita? É que Salomão, conforme estudos relatam, ele teve 999 mulheres. Essas 999 mulheres, elas foram adquiridas por política, para evitar guerras, conflitos. Só que Sulamita foi a que se destacou. E através dela, Salomão viu o quê? Viu qualidades que nenhuma das suas outras mulheres possivelmente tinha.
Ela era de origem da Palestina, era humilde, era pobre, cuidava da vinha. Então, quais eram as características que levaria Salomão a se apaixonar por Sulamita? Porque antigamente, né, era necessário a pessoa possuir algum tipo de bem, fazer parte de algum reino. Sulamita não fazia parte de reino nenhum. E como ela era pobre, eu passei a entender que a diferença que essa mulher tinha das demais eram suas qualidades, as suas marcas. Que marcas eram essas? Simplicidade era uma delas. A humildade. Terceira, a Sulamita, ela era trabalhadora, de valores inegociáveis. E também era muito formosa. Falei, Deus, Sulamita tinha qualidades que o Senhor busca na nossa igreja, nas igrejas dos dias atuais. E o livro de Cantares, ele é muito apreciado pela cultura judaica até hoje. E na Páscoa, eles fazem questão de ler o livro de Cantares. O livro de Cantares tem suas riquezas não só em figuras de linguagem, mas também como símbolos. E não apenas como Salomão vê Sulamita como noiva, assim é Cristo, representado aqui no livro de Salomão. É Cristo e a igreja. A gente sabe que Cristo, Ele nos amou e por nós Ele morreu e se entregou. Ele não morreu apenas por A, por B ou por C, Ele morreu foi por todos nós. Mas não são todos que vai se casar com o noivo. E sabendo que não é todos que vai se casar com o noivo, sendo apenas um povo chamado de santo, que é a igreja verdadeira do Senhor. Então eu falei, Deus, a Sulamita, ela tinha qualidades que Salomão se apaixonou. E como igreja, qual é a qualidade que o Senhor busca da igreja nos dias atuais? Assim como a simplicidade de Sulamita, Deus busca uma igreja sem estrelismos. Uma igreja que de fato venha reconhecer que o grande eu sou é Deus. Que é Ele quem faz, que é Ele quem é, que é Ele quem manda, quem comanda, é Ele quem usa. E a humildade. Uma igreja sem arrogância, sem orgulho, sem soberba, sem prepotência. E de valores inegociáveis. Uma igreja que não se corrompe, que não se vende, que de fato vive de essência e não de aparência. E formosa porque como noiva, de fato Deus está buscando uma igreja pura, lavada, remida, imaculada. E isso nos traz a resposta no livro de Cantares, o capítulo 2, só que no verso de número 10. Quando Salomão, ele representado aqui por Cristo, fala: o meu amado fala e me diz: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Então esse é um convite que Salomão fez a Sulamita. Eu pensando, no contexto da Bíblia, falei, Deus, se Sulamita, ela teve a responsabilidade de cuidar não da vinha dela, mas da vinha dos seus irmãos, ou seja, das vinhas, então essa tarefa, essa responsabilidade, para uma pessoa só desenvolver, é muito. Eu não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de conhecer uma parreira, como é um vinhateiro, mas ela é grande. Então imagina uma única pessoa cuidando de várias vinhas. E tanto ela foi cuidar das vinhas dos irmãos dos outros, que ela deixou de cuidar da sua. Ou seja, ela cuidou da dos outros, que não era dela. E Cantares 1:6 vai trazer a resposta para isso que eu estou falando para a igreja. Porque ela fala: os meus irmãos indignaram-se contra mim, me puseram por guarda das vinhas, porém a minha vinha eu não guardei. E como ela era apenas dando conexão ao tema, qual é o cuidado que nós temos que ter com as raposas e as raposinhas? E por que raposas no plural? Porque a raposa, irmãos, ela é um animal onívoro. Então ela tanto se alimenta de outros animais, como ela se alimenta de frutos. Só que o fruto principal de atração, que enche os olhos da raposa, é a uva. A uva, ela traz algumas qualidades para nós. No entanto, que é recomendado, tomar o suco de uva, porque ele faz muito bem para o sangue. A raposa,
ela comia uva por quê? A uva fortalece. A uva dá vida. A uva, ela faz a raposa ter energia. E o texto, ele apresenta essa raposa no plural justamente por quê? Não apenas por ser uma, porque a vinha, ela foi tomada por raposas. E quando nós falamos de apanhar-nos, quando a Sulamita ela falou, apanhai-nos as raposas. Esse apanhai-nos aqui significa algumas coisas. A Sulamita está falando agarrar, pegar, colher e recolher. Então o que ela está dizendo? Agarre as raposas antes que ela agarre os nossos frutos. Pegue as raposas antes que elas peguem os nossos frutos. Colha as raposas antes que elas colham os nossos frutos. E recolha as raposas antes que elas recolham os nossos frutos. Então, de fato, a Bíblia está nos ensinando a cortar o mal pela raiz. Ou seja, arranque o mal antes que ele arranque algo de você. E nós vamos encontrar a resposta clara e evidente para isso em Romanos 7,19, quando Paulo ele diz: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal, esse eu acabo fazendo. Então nós temos uma inclinação para fazer mais o mal, para pecar do que o bem. Só que quando a gente alimenta o nosso espírito com jejum, com palavra, com oração, não tem como a gente dar lugar à carne. Porque quando a gente de fato transgride, comete algumas falhas, alguns erros, é porque quem está sendo mais alimentado não é o espírito. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, aleluia. Deus tremendo, aleluia. E que mal é esse apresentado aqui no texto? É justamente porque a raposa ela gosta de uva. E a uva é uma fruta que origina e provém e extrai o vinho. E assim como a raposa ela usa a uva para se sustentar, para dar energia, para dar força e vigor, o vinho na Bíblia representa três coisas. Primeiro, o vinho fala de alegria, de exaltação. E o que o inimigo não quer, irmãos, é nos ver alegres. Não quer nos ver sendo exaltados por Deus. O inimigo ele não quer nos ver triunfando na presença de Deus. Então o principal papel do diabo é fazer o quê? É minar a nossa alegria. Às vezes é uma palavra que alguém nos dirige que nos magoa, que nos fere por dentro. Às vezes é uma atitude que o esposo tem, a esposa tem. Um não pede perdão para o outro. E aquilo ali vai corroendo por dentro. E o vinho ele também representa remédio. E quando a Bíblia fala de remédio, está falando de saúde. E o inimigo não quer nos ver com saúde. Porque quanto mais apático, quanto mais abatido, quanto mais invalidado, aí o inimigo está triunfando na nossa vida. E o vinho também ele representa sangue. E sangue está falando de vida. E o inimigo ele quer nos matar. A gente sabe que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nenhum de nós aqui estaríamos. Porque o principal papel do diabo é o quê? Matar, roubar e destruir. João 10:10. É roubar a nossa alegria, é destruir as nossas forças, é nos minar. Quando Jesus morreu na cruz e verteu o seu sangue, aquele sangue hoje para nós representa o quê? A vida eterna. Então se os irmãos entenderem a mensagem, de fato, o que a raposa foi fazer na vinha? Duas coisas: tirar a comunhão de nós como cristãos, aplicando para os nossos dias, que esse é o principal papel do diabo. Essa raposa aqui representa de fato o inimigo, que tenta nos tirar da comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. O inimigo de fato ele quer nos matar. E os maiores problemas que nós enfrentamos não são as raposas, porque as raposas nós temos medo. Eu particularmente, quando eu vi a raposa adulta e fui ver os filhotes, eu percebi qual era a diferença de uma para outra. Porque por a gente ter medo das raposas, a gente quer ela longe da gente. A gente afasta, a gente manda embora. Mas e as raposinhas?
As raposinhas, por ser filhotes, são lindos. Tenho certeza que se eu perguntar para qualquer irmão aqui, se algum dos irmãos tem alguma raposa de estimação, ninguém tem, porque dá medo. Mas e as raposinhas? Porque uma raposa pequenininha é linda, parece até um cachorrinho, dá vontade de ter como animal de estimação. E é assim que muitas vezes a gente age com as coisinhas do dia a dia. A gente vai acumulando, vai guardando, e ali vai crescendo, vai multiplicando. E quando a gente vê, o que era mágoa, vira ódio. O que era um ciúme pequeno, vira um ciúme possessivo. E observe, irmãos, que a raposa, aonde ela estava? Dentro da vinha. E se ela estava dentro da vinha, lá ela teve a visita de raposos. E fez com que ela gerasse filhotes, raposinhas. Então, quando ela gera esses filhotes, ela se sente dona da vinha. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de chegar perto de um cachorro, uma cadela, quando ela tem filhotes. Ninguém consegue chegar perto porque ela vai defender os filhotes. Assim é uma galinha, quem chega perto de uma galinha quando tem pintainhos, não tem como, porque ela vem para nos atacar. Então o que a raposa literalmente fez? Ela se sentiu dona da vinha. Então o que Deus está nos ensinando? Não deixemos o mal multiplicar. Não deixemos o mal multiplicar. O Senhor está nos ensinando, aleluia, a cortarmos o mal antes que ele cresça, a cortarmos antes que ele nos domine, antes que nos envolva lá e oh Espírito de Deus, aleluia. Então não deixe o mal multiplicar, vamos cortar, vamos eliminar. E como é que nós eliminamos? É através, volta a repetir, jejum, palavra, oração constante. Jamais vamos conseguir vencer qualquer batalha espiritual ou qualquer adversidade se não tivermos esses ingredientes nas nossas vidas. Verdade. E hoje a gente vê que uma moeda que está ficando mais cara nos nossos dias não é o real, não é o dólar, não é o euro, é o tempo. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo porque estou na correria, não tenho tempo. Enquanto o tempo, ele está roubando o nosso relacionamento com Deus. Enquanto o tempo ele está tirando a sua comunhão com Deus. Hoje é muitas pessoas falando, não tenho tempo, estou na correria. Então quando você dedicava uma semana de jejum, oração a Deus, quanto tempo você já não dedica mais? Quando você tirava 1, 2 horas de relógio para a palavra, quanto tempo você já não faz mais isso? E é de fato esse papel que o inimigo ele vai achando brecha nas nossas vidas. Porque o tempo está roubando o nosso precioso momento com Deus. Não estou generalizando, mas na grande parte é assim. As pessoas vêm perdendo tempo em rede social, em TikTok, Instagram, Facebook. Mas, e o tempo com Deus? Ontem, eu louvo a Deus pela sua vida, amor. Porque ontem, a gente tinha feito uma programação à noite. E a gente vem numa sequência de jejum, oração, um monte. E eu falei assim, Deus, amanhã eu vou ministrar e eu quero dedicar a minha vida amanhã para consagrar o Senhor. Só que nós tínhamos feito uma programação. Quando o casal ele é uníssono, quando ele está unido, o que Deus comunica com um, comunica com o outro. Terminei de tomar banho, meu esposo falou, bem, amanhã estaremos no propósito. Eu e você, eu vou estar junto com você nesse propósito. Falei, amor, Deus seja louvado, porque eu estava de fato orando para que a gente tirasse o nosso tempo para Deus. Porque quando Ele vai ministrar, gente, eu consagro por Ele e Ele consagra por mim. Então é isso, essa é a aliança, é a unicidade. Então o que a raposa fez, irmão? Essa vinha, ela não é destruída, e nem tampouco a raposa chegou ali para destruí-la de um dia para a noite. É um processo gradativo. E quando de fato a gente permite que algumas coisinhas façam parte da nossa vida, ali vai achando o quê? O processo. A raposa, ela foi um dia, ficou, apareceu o raposo, acasalou, gerou filhotes,
e levando o quê? As raposas a se sentirem em casa. De onde vêm as raposinhas, ou seja, os filhotes, ou seja, as pequenas coisas dentro de nós que não achamos que merecem importância. E quais são essas coisinhas? Assim como as raposinhas, a mágoa, como eu falei aqui. A mágoazinha que a gente vai acumulando, guardando. E não chega, não fala, não põe para fora. E aquilo ali vai nos corroendo por dentro, vai virando um câncer, vai virando um oco dentro da gente. Mas a gente não tem a humildade de falar: me perdoa, eu errei, eu falhei. Aleluia. A invejazinha que às vezes a gente acha que não é nada, não faz parte, não classifica como raposinha, mas é algo que também nos tira da comunhão com Deus. Porque quando a gente dá espaço para inveja, para cobiçar, para querer o que é do outro, para focar nossa energia no que é do outro, a gente deixa de orar pelo que é nosso e pelo que Deus tem para nos dar. O orgulhozinho, orgulho, a soberba, a arrogância, a mentirazinha, mente por brincadeira, mente para vender, mente para conquistar. E aí? A cobiçazinha de coisas que não nos pertencem, que não é nossa. Isso aqui que o diga. Estou aqui, ó, de repente aparece uma imagem que não cabe aos nossos olhos verem. De repente chega alguma coisa nos sugerindo que não cabe a nós ver, e aí a nossa mente já projeta uma cobiçazinha. Essas são as raposinhas. E com isso Deus ele está nos ensinando qual é o mal que essas raposas poderiam causar às vinhas. A danificação das flores. O papel da raposa foi arrancar as flores, porque sem flores não há fruto. Se nós observarmos o que aconteceu com Sansão, nos traz um exemplo claro de que a raposa ela trabalha com um processo gradativo. Dalila: Sansão, conta-me teu segredo. Primeiro dia. Sansão, conta-me o teu segredo. Segundo dia. Sansão, conta-me o teu segredo. Terceiro dia. E ali a comunhão que Deus tinha com Sansão, quando ele entregou seu segredo a Dalila, logo cessou a comunhão dele com Deus. Porque o diabo, ao contrário do que muitos pensam, ele não é burro. O diabo ele é inteligente e é paciente, coisa que muitos de nós não somos. Quando a gente ora, a gente quer que Deus dê a resposta, a gente quer que Deus traga logo a vitória, a bênção. Mas o diabo ele trabalha no processo gradativo. Nem sempre a ferramenta que ele usa para me destruir hoje vai ser a mesma que ele vai usar para destruir a irmã Vera amanhã. Ele usa ferramentas diferentes. Então o processo do inimigo ele é gradativo, assim como o das raposas e das raposinhas. Elas foram para destruir as flores. E sem flores não tem frutos. Sem flores não há como nós frutificarmos, não há como darmos fruto para Deus. E tudo o que o inimigo quer de fato é que nós não venhamos a dar fruto. Porque o diabo ele não tem medo de quem canta, de quem prega, de quem tem a melhor oratória, de quem dá o maior dízimo. Pouco isso importa para Satanás. Agora dê fruto para você ver. Dê frutos. Que aí o inimigo ele vem tentar de fato tirar a sua comunhão com Deus. Aleluia. Aleluia. Então ele não tem medo, irmãos, de quem tem dons, mas ele tem medo de quem frutifica. O inimigo tem medo de quem frutifica. E qual é o principal papel do diabo? É de fato fazer com que a gente não dê frutos para Deus, fazer com que a gente não apresente os nossos frutos ao Senhor. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. E quando você frutifica, você está revelando a sua essência. Aleluia, quando você frutifica, você está revelando a sua essência. Porque as pessoas elas não nos julgam ou criam pré-julgamentos pelo que a gente fala, mas é pelas nossas atitudes. É pelas nossas ações. Olha o que a gente faz.
Nós somos julgados pelo que nós fazemos, porque o que a gente faz fala tão alto que quando a gente fala ninguém escuta, mas faz para ver. Você começa a ser observado. Faz, frutifica, que você começa a ser observado. Dê frutos para você ver se você não começa a incomodar o inferno. E o inimigo ele vai usar armas para tentar nos parar, para tentar nos paralisar. O inimigo ele vai tentar nos paralisar, igreja. E o que Deus está nos ensinando com essa palavra? Vamos eliminar as raposinhas. O Espírito de Deus me impulsiona a falar perdão que não é liberado. Aleluia. Perdão que já não é mais pedido. Abraços que não são mais dados pedindo desculpa. O marido ofende, a esposa ofende, os dois vêm para a igreja, ficam na igreja como se nada tivesse acontecido, mas quando chega em casa cada um vira a cara para o outro. Filhos que mentem. Irmãs que vêm para a igreja com o coração ferido. Oh, aleluia. Irmão que vem para a igreja porque a esposa magoou. E o perdão e a essência do fruto aonde fica. Então Deus ele nos traz hoje como injeção para nossas almas. De fato, vamos tirar as raposinhas, é o que a irmã Vera falou. Às vezes a gente ora pedindo para que Deus venha fazer na vida dos outros, mas e na nossa vida? O que de fato nós estamos fazendo para acabar com essas raposinhas? E há pessoas que digam, mas o Espírito Santo de Deus não fala. Claro que fala. Ele fala conosco, porque quando a gente peca, quando a gente transgride, o Espírito Santo fica ali, ó, nos incomodando. Você fez isso, você pecou. Isso não é o diabo, isso é o Espírito Santo de Deus nos impulsionando a pedir perdão. Então o que Deus quer é que de fato a gente venha nos libertar dessas coisinhas que nos afasta de ter uma comunhão com Deus. Convido a igreja a se colocar de pé. Lucas 6,44 diz: é pelos frutos que se conhece a árvore. Lucas 6,44. E quais são os frutos que nós hoje temos a apresentar a Deus? Qual é o fruto que as nossas mãos podem apresentar a Deus nos dias de hoje, nesse momento, nesse culto? E ainda há tempo, irmãos, ainda há tempo de salvar a vinha. Como um ato profético, eu gostaria que você virasse para o irmão do seu lado e falasse: ainda há tempo de salvar a vinha. Aleluia. Salvar o seu casamento, salvar os seus filhos, salvar a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. Ainda há tempo. E Deus te convida hoje. Vem aqui, ó, no Santo dos Santos, que eu estou te esperando. Eu quero travar um relacionamento com você, assim como Salomão e Sulamita, assim como o noivo e a noiva, Cristo e a igreja. Vem que eu estou te esperando aqui no Santo dos Santos para a gente travar um relacionamento. E hoje a nossa comunhão, ela vai ser de fato despertada por Deus. Deus